pacientes de relacionamento, pacientes que valorizam a experiência, pacientes que não querem só o custo-benefício, eles querem ter o problema dele resolvido, mas através de uma experiência, eles não escolhem o profissional pelo preço mais baixo, eles escolhem o profissional pelo valor percebido. O cliente da BMW não entra na BMW esperando receber desconto. Ele não fica esperando a BMW aparecer uma propaganda da BMW. Opa, promoção! Compre o seu BMW por 50% do valor. O paciente de experiência, ele não está preocupado com o preço. Os pacientes que precisam, estão dispostos a pagar pelo seu serviço de auto ticket, eles não estão preocupados com o preço, eles estão preocupados com o valor que você vai entregar. Vamos fazer uma recapitulação rapidinha, Thiago. O que é posicionamento? Primeiro, né? É quando o médico ele se torna o número 1 na mente do potencial cliente. Então, traduzindo, né, aqui para a linguagem médica, é quando o médico se torna o Littmann, né, da especialidade, do nicho, da área de atuação dele. Então, a gente tem vários exemplos que a gente citou, né? Hoje a gente tem o Michel, que é aluno da mentoria, mas que agora é mentor também, como o número 1 na mente dos potenciais pacientes dele lá em Natal, no Rio Grande do Norte, quando se trata de medicina da dor, quando se trata de tumor ósseo. A gente tem Luciano Barberino, que é a 01 quando se trata de tratamento de enxaqueca, em Salvador, na Bahia. Enfim, a Tami, quando se trata de emagrecimento, em Porto Velho. Então, posicionamento, a Ana Cristina, quando se trata em cuidado de idosos, né, na região ali de Pedro Leopoldo, né, na região ali do interior de Minas Gerais. Então, posicionamento é quando o médico ele desenvolve ações que ao longo do tempo vão construindo essa marca para quando as pessoas pensarem, né, pô, tem um problema com geriátrico, vai com a Ana Cristina. Tem um problema de obesidade, vai com a Tami. Tem um problema de medicina da dor, vai com o Michel. Tem um problema de enxaqueca, vai com a Luciana. Então, você se tornar o primeiro a ser lembrado, né, pelos seus clientes e seus potenciais clientes. E a gente falou sobre a importância, né, Thiago, também do posicionamento, né? Basicamente é o seguinte: por que é importante você que quer ver de particular, você que quer faturar pelo menos 50 mil por mês só com particular, de forma ética, de forma íntegra, sem esqueminha? É importante porque você acelera a construção da sua marca, né? A gente fala, né, Thiago, quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? E quem quer ser bom em tudo acaba não sendo bom em nada. Então, é por isso que é importante você definir um posicionamento. Então, é mais rápido de você construir sua marca, é mais rápido de você atrair os pacientes certos, né? Os pacientes que estão dispostos a pagar pelo seu serviço de auto ticket. Então, o que demoraria, por exemplo, a gente tem alunos que demoraram para construir a marca dele décadas, 10, 20 anos. Enquanto outros alunos que começaram do jeito certo, né, entre aspas, porque não existe jeito certo, existe o jeito de cada um, mas tem alunos que começaram o consultório particular aplicando a nossa metodologia. Então, o que alguns médicos que são alunos de nós também demoraram décadas sem o método para construir a marca, nossos alunos demoraram meses. Então, é por isso que a gente está realmente dedicando aqui uma sequência de lives só para posicionamento. Posicionamento hoje é um pilar do nosso método, porque não adianta você estar... eu sou cardiologista, aí um dia gravo um vídeo de infarto, outro dia gravo um vídeo de ciência cardíaca, outro dia gravo um vídeo de... enfim, aí vai falar de tudo e aí, beleza, funciona também. Ou então tem uma landing page, né, Thiago, um site, né, também sem foco nenhum, só falando que cuida das doenças cardiovasculares. É totalmente diferente de um médico que tem um posicionamento como nosso aluno Marcos Anes, lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, que o foco dele é prevenção. Eu ajudo pessoas a prevenir o infarto, né? E tem todo um posicionamento em volta disso, assim como a Daniele também, nossa aluna lá de Caruaru, no Pernambuco. Então, dito isso, Thiago, hoje a gente vai falar, né, sobre como, né, definir esse posicionamento. E a gente vai começar aqui, né, se a gente já
já trouxe aí um pouco da importância de definir esse posicionamento. Um ponto, né, seria importante aqui, é o que vai diferenciar você dos demais do mercado, né? É o que diferencia hoje as grandes marcas, as pessoas elas buscam preço e as outras pessoas buscam relacionamento. Eles buscam Boa. realmente um serviço ou um produto que agregue valor, De que tenha um valor, diferencial. né? Então, trazendo um pouco do que o Sidney comentou, se você não tem um posicionamento claro, você vai concorrer como um médico de preço, as pessoas vão enxergar você como um médico de preço também. É, Exato, exato. Cara, isso é. Perdão, Thiago, por te interromper, mas isso aqui talvez seja a coisa mais importante. Quando você não tem um posicionamento bem definido e você não faz ação de posicionamento para deixar isso claro, você é só mais um. Posicionamento, obviamente, tem outras questões, né? Agregar valor, a forma como isso é entregue, a forma, a marca, tudo isso influencia. Mas o fato é que você não precisa atender todo mundo. Se a gente focar em 10% do seu público-alvo, é muita gente, mesmo na cidade pequena. E quando você tem um posicionamento bem definido e depois disso você agrega, é por isso que o nosso método é importante, né, Thiago? Não é só se posicionar, não é só fazer ações de marketing. É entregar um serviço realmente, né, que gere esse valor, que gere resultado, que gere transformação. Quando você tem isso, você deixa, como o Thiago falou, você deixa de concorrer por preço, né, e você atrai pessoas que valorizam experiência, relacionamento, valor. E aí você pode, olha só, essa é a sacada, você pode cobrar muito mais por o seu serviço. É isso que faz, por exemplo, né, Thiago, alunos nossos que antes cobravam infiltração R$ 400, uma infiltração no joelho, no ombro, na articulação, e hoje cobram R$ 4.000, R$ 5.000. Por quê? Porque eles se posicionaram, né? E obviamente tem todas várias ações de posicionamento. Hoje a gente vai falar sobre como definir o posicionamento. Na próxima live da semana que vem a gente vai falar sobre as ações de posicionamento, né, para que você possa implementar. finalizando aqui, né? Esse posicionamento ele vai precisa dar clareza para o seu público, a partir do momento que você escolhe esse posicionamento e trazer para o seu público esse diferencial que você vai ter para que as pessoas enxerguem esse diferencial em você e estejam dispostas ali a ter, né, a fazer esse investimento no seu serviço. E aí, beleza, vamos lá para a questão de definir um posicionamento. Hoje a gente tem, né, Sidney, um exercício chamado PHD. A gente passa, né, dentro do nosso método, a gente ensina os alunos a definir um posicionamento através do exercício do PHD, que é paixão, habilidade e demanda. Então, é, dentro, por exemplo, de algumas especialidades da própria geriatria, dermato, cardiologia, você consegue focar em várias áreas, mas o exercício ele realmente traz essa questão de escolha algo que você tem paixão, né? Escolha algo que você tem habilidade e algo que também tenha demanda, né? Também você não pode escolher um posicionamento. Então, por isso a gente tem esse exercício de paixão, habilidade e demanda para você escolher esse posicionamento. Por exemplo, alguém que escolhe, alguém que é dermatologista, né? Ou não ter aqui um exemplo, e essa pessoa ela pode definir um posicionamento. Ajuda mulheres acima de 40 anos a rejuvenescerem a pele sem procedimentos invasivos, né? Então, você pode escolher, por exemplo, ter um posicionamento se posicionar somente para homens ou mulheres, você pode se posicionar para tratar uma área específica, né? E aí você pode, dentro do seu posicionamento, você pode dizer qual é o seu diferencial também e criar o que a gente chama, né, Sidney, de super promessa. E você trazer esse posicionamento através dessa super promessa que você consegue, por exemplo, colocar na sua landing page ou colocar lá no seu Instagram. Muito bom, muito bom. E, É, deixa eu dar um outro exemplo prático aqui do PhD, que assim que mudou o jogo, né? Mudou o jogo deles, de alguns desses alunos. Vou ficar com o Michel de novo, tá? Até dei um Google aqui e achei um dado interessante.
O Michel Araújo, ele já era referência lá em Natal, Rio Grande do Norte, como cirurgião oncológico, né? O cirurgião ortopedista oncológico, né? Então, opera tumores ósseos. E quando ele procurou a gente, o foco dele era ganhar autoridade na medicina da dor. Então, ele focou muito em medicina da dor no posicionamento dele. E aí, quando ele veio para a mentoria, um dos primeiros ajustes que eu fiz com ele, né, que eu dei um feedback para ele, escolhe também o nicho de medicina da dor para você se posicionar. Afinal de contas, você já é uma referência local aí. E aí, desde então, o Michel ficou com esses dois posicionamentos. Inclusive, o Michel, quem faz o marketing, né, do Michel, a parte de tráfego, é o Thiago também, é a Upper, né? O Michel, que tinha, sei lá, fazia uma cirurgia por ano particular, né? Agora tem cirurgias de forma mais previsível, né? Inclusive por conta disso, né? Por conta das ações de posicionamento que ele tem feito nos últimos 2 anos, né? Para que as pessoas enxerguem ele como uma autoridade. E olha só que legal, Thiago. Eu dei um Google aqui e pesquisei quanto que é o preço de uma cirurgia de um tumor ósseo. E aí a IA me respondeu, né? Porque agora não é mais o Google, é a IA. A IA respondeu aqui que o preço para remover um tumor ósseo pode variar de acordo com o tipo de procedimento e região. Em 2022, o custo médio de uma cirurgia para remover o tumor era de R$ 3.406, além do valor da internação. Então, R$ 3.400 é o valor médio para remover um tumor. Para um médico que não tem um posicionamento bem definido, que não faz ações de posicionamento. Porque o Michel, ele cobra R$ 35 mil. Só os honorários dele para fazer essa cirurgia. Por que as pessoas pagam? Porque ele tem construído a marca dele. Ele tem construído o posicionamento dele. E isso não é passivo. Isso é um processo ativo. E isso não depende só dos títulos. Eu fiz uma residência, eu fiz uma prova de título, fiz um fellow. Não, isso é a base. Isso é a base. Mas o que precisa ficar presente, a ficha que precisa cair é, cara, em 2025, só ter uma especialidade, só ter um título não me diferencia. Principalmente falando de serviços particulares. Não te diferencia. Agora, quando você coloca essas atividades de posicionamento em prática, aí, quando você tem títulos, quando você tem uma boa experiência, isso obviamente vai contar a favor, que foi o que aconteceu com o Michel, né? Mas veja, como eu falei, né, Thiago, ele já era uma referência, né, no local, né, em Natal. Os médicos já encaminhavam pacientes com tumores ósseos para ele, só que ele não era percebido pelas pessoas como referência. A partir do momento que ele começou a se posicionar, inclusive outros médicos que não conheciam ele, né, começaram a também encaminhar pacientes para eles. E os pacientes, inclusive, vindo de Google, vindo de Instagram, já fecharam cirurgias de alto ticket com ele, correto? Sim. Aí, entrando aqui no que a gente está trazendo, na parte de definição, e aí a gente escolhe um posicionamento bem claro. E dentro da metodologia, Sidney, a gente tem como diferencial os acompanhamentos, independente de ser clínico ou cirurgião, né? A gente tem dentro da metodologia a gente tem esse diferencial de criar acompanhamentos. Então, metodologia do CVM, né? Do Círculo Virtuoso da Medicina. Virtuoso da Medicina. A gente foi pioneiro nisso, né? Então a gente trouxe isso como um diferencial também nosso, né? Enquanto as pessoas estavam falando somente de marketing médico a gente sempre explorou consulta e acompanhamento, que realmente leva o médico para o próximo nível, né? Porque não adianta você fazer marketing, não adianta você ter um consultório luxuoso se você não tem um posicionamento bem definido, se você não desenvolve esse posicionamento de forma clara. Dando o exemplo aí do Michel, ele tem, por exemplo, um paciente quando fecha uma cirurgia com ele, né, Sidney? Ele tem uma pessoa, por exemplo, que vai estar lá no hospital acompanhando essa pessoa a partir do momento que ela chega para fazer a cirurgia. Então, perceba que para você cobrar um ticket, cobrar um alto ticket, que é o que a gente está trazendo aqui como tema da live, você precisa desenvolver esse diferencial.
ter esse diferencial bem claro. Porque as pessoas, elas vão buscar esse diferencial seu. Se você não tem esse diferencial bem definido, as pessoas vão criar a percepção de, é, de De que que não tá está caro. tá caro, não está valendo a pena o investimento. Então, dentro Exato. do definido, do posicionamento, desenvolver esse diferencial é importante e a construção também ela é importante. O Michel ele trouxe um dado bem interessante para a gente, né, Sidney, no CVM ao vivo, de que 100% dos pacientes dele vão lá olhar o Instagram dele. Então, ele tem de forma constante produzido conteúdos educativos, né? Ele tem produzido podcast, por exemplo, tem o canal dele no YouTube, ele tem é, Participado de entrevistas na rádio, TV. essa constância faz com que a autoridade dele cresça mais ainda e as pessoas realmente passem a enxergar ele como autoridade e não só autoridade, né? Como um médico que se diferencia, que tem um diferencial dos demais. Não vai ser só o médico que vai lá operar e depois não pergunta como é que o paciente está, não conversa com os familiares. Então, ele passa como não só alguém bom, mas também alguém que entrega muito mais, né, tem muito mais valor no sentido de ter esse contato humanizado, ter esse acompanhamento próximo, que às vezes é o que as pessoas buscam, e principalmente trazendo a parte de oncologia aqui, né, Sidney? São pacientes ali que estão aflitos, né? Então, aí está a importância do médico ter esse acompanhamento. Marketing médico é descobrir e atender às necessidades dos seus clientes. Isso é marketing, né? Dos pacientes, no caso. Marketing médico. Descobrir e atender, e no nosso caso aqui a gente recomenda que você supere as expectativas dos seus pacientes. Isso é marketing. Então, sabendo disso, o Michel, aplicando o nosso método, por exemplo, a gente tem um método dentro do CVM, tem um dos pilares que é de consulta. A consulta que converte. Converte o quê? Converte pacientes em fãs. Então, quando a gente junta, né, Thiago, os nossos 5 pilares, definição de posicionamento, depois criação de serviço de acompanhamento, uma consulta realmente emocional, humanizada, depois uma secretária que faz um pré-consulta, uma clínica que encanta, né? Uma estrutura adequada, com processos bem estruturados. E depois, a captação voltada para trazer os pacientes para aquele posicionamento, isso tudo, né, gera se você for ver, isso aqui é a jornada do paciente. É a jornada do paciente. Ele precisa saber que você existe, o que você faz. Depois, ele precisa ser bem acolhido pela sua secretária, na sua clínica, né, no WhatsApp. Né, ele precisa conhecer você em todos os lugares que você puder, desde Google, né, para quem tem vergonha de aparecer, mas depois o Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, depois rádio, TV, tudo que for possível, por quê? Não é para ficar lá fazendo propaganda, eu sou o melhor médico, eu sou a melhor médica, não é isso. É estar lá gerando valor para as pessoas, informando a população, informando o seu público-alvo, né? Prestando um serviço, inclusive. Ele precisa ser realmente encantado na consulta e depois precisa ter resultado no pós-consulta. Se você fizer esses cinco passos aqui, né, que são os nossos 5 pilares, não tem como você não ter resultado, não tem como não dar certo. Porque você vai estar fazendo algo que, infelizmente, eu falo de verdade, infelizmente, é raro no Brasil em 2025. Médicos que atendem, né, que escutam, médicos que acompanham, médicos que explicam, médicos que têm uma equipe treinada, médicos que têm um ambiente todo cuidado, não é aquela baderna, aquela bagunça na recepção, né? No pós-consulta você não fica solto, perdido. Ai, meu Deus, será que é para tomar esse remédio? Como é que é para tomar? E o exame? Quando é que eu tenho que voltar? O paciente fica perdido. Não. Se você aplicar essa metodologia, né, começando pelo posicionamento, é uma questão de tempo para você faturar 25, 50, 100 mil reais
Que é hoje, por exemplo, quanto que Michel fatura mensalmente, mais de 100 mil por mês, né, de forma recorrente. Por 2 anos seguidos, já tem faturado mais de 1 milhão por ano. Então, não é mágica, não é de uma hora para outra, não tem esqueminha, tá? Tem trabalho duro, tem dedicação, tem coragem, tá? Porque não é, infelizmente, a maioria dos médicos falta coragem para investir nisso, né? Para meter a cara, para se expor, para vencer os medos, a vergonha, a crítica dos outros colegas. Então requer isso, requer investimento também, né? Michel hoje faz um investimento considerável, né, Thiago? Em equipe de marketing, em tráfego pago, né, na parte de audiovisual, edição, enfim, investiu durante 2 anos nas nossas mentorias. Então requer um esforço. Vai requerer de você humildade, vai requerer de você coragem, vai requerer de você investir dinheiro, tá? Investir dinheiro, tempo e energia para fazer isso dar certo, e resiliência. Tá no ambiente certo. Se você estiver num ambiente onde todo mundo está falando, está reclamando, está dizendo que é impossível, está dizendo que é picaretagem, se é coisa de picareta, viver de particular é só para picareta, ficar passando soro, fazendo coisa que não tem evidência científica, quer enganar os pacientes. Se você tem uma frase que é assim, ó, se você anda com 5 idiotas, você vai ser o sexto. E se você anda com 5 milionários, você vai ser o sexto. Com quem que você está andando? Sim. E aí, entrando que você já comentou, a gente vai para a parte aqui de como a gente aplica essa questão do posicionamento. A gente já trouxe algumas informações aqui, como Do os alunos, PhD? como os alunos estão aplicando esse posicionamento, no exemplo do Michel aí, por exemplo. E Mas eu aí, queria, mas eu queria falar um pouquinho mais do PhD antes da gente ir para como aplica isso. sim, sim, Então, PhD, paixão, habilidade e demanda. O que é muito comum? É muito comum o médico, dentro da especialidade dele, ele ter uma paixão por tudo. Então, isso é muito comum. Ah, mas como assim? Eu vou escolher, sei lá, dentro da minha especialidade, eu vou escolher, dentro da endócrina, eu vou escolher só obesidade. Eu amo também atender pessoas com diabetes, eu amo atender pessoas com problemas de tireoide. Pô, vou escolher só obesidade? E aí é onde entra a paixão. É óbvio que você provavelmente você vai ter paixão por mais de uma coisa, mas a pergunta é, dentre todas as patologias que você cuida, qual é a que você realmente mais tem paixão? Você mais ama atender? Essa é a pergunta. E aí, na verdade, tem que fazer uma intersecção, né, Thiago? Tipo, imagina lá uma imagem dos conjuntos, né? Intersecção. Então, uma coisa que você ama e uma coisa que tem muita demanda. Por isso que obesidade tem sido uma área muito escolhida pelos nutrólogos, né, bariátricos e endócrinos. Por quê? 60% da população adulta hoje está acima do peso. Então, tem muita gente, tem uma demanda gigante. Assim como, por exemplo, na psiquiatria, né, a gente, sei lá, já teve muitos psiquiatras passando pelo nosso método e é mais quais são as 2 patologias mais comuns deles escolherem? Depressão e ansiedade. Por quê? Porque é mais comum, né? Mas, por exemplo, recentemente tem um outro aluno nosso que está na mentoria mais avançada agora, que é a mentoria para quem fatura mais de 50 mil e quer faturar 100 por mês, que ele escolheu como posicionamento principal dele transtorno bipolar. Eu achei incrível. Eu achei incrível. Por quê? Porque tem pouca gente se posicionando como uma referência, né? Produzindo conteúdo, tendo uma landing page específica, né? Então, a paixão ela tem que estar casada com a demanda. E a habilidade pode ser também, Thiago, que alguém pensa assim, pô, mas ou pode ser os 2 extremos. Ou eu tenho habilidade com tudo, ou eu tenho pouca habilidade ainda. Sei lá, os mestres mais jovens. E aqui é a sacada. A sacada é, em relação ao H de habilidade, não necessariamente precisa ser aquele grupo de patologias que você já tem mais domínio, que você tem mais habilidade. Mas pode ser aquele que você deseja ter mais habilidade. Por quê?
Uma vez que você escolhe aquele posicionamento, olha que massa. Você vai estar atendendo mais pessoas com aquele posicionamento, com aquele grupo de patologias, você vai estudar mais sobre aquilo. Então, por exemplo, o Thiago, a Tami hoje, que o foco dela é a obesidade, cara, com toda certeza, né, não vou falar absoluto, porque absoluto a gente só tem certeza que a gente vai morrer, que o CVM é o pioneiro, tem muito monte de gente copiando a gente, e que o Palmeiras não tem mundial. Acho 3 certezas que a gente tem. Mas é uma certeza muito grande que a Tami hoje sabe muito mais de obesidade do que de problema na tireoide. Por quê? Óbvio, porque ela atende mais pacientes com obesidade. Ela estuda mais sobre a obesidade. Ponto. Então não é só por isso que a gente fala aqui que o posicionamento não é só marketing, não é só você fazer propaganda. Eu sou o melhor médico dessa especialidade. Não, não é isso. É sobre realmente você se tornar muito bom naquilo. Não só em como você se vende, mas como realmente você entrega. No CVM, o nosso foco é no paciente. Se você não gosta de paciente, se você escolher a medicina só por conta de dinheiro, você não é bem-vindo aqui. Aqui a gente quer médicos e médicas que realmente se importem com os pacientes, que queiram se tornar médicos e médicas melhores para fazer uma medicina melhor. Por isso que nosso slogan é o resgate da boa medicina. Então, se você realmente quer se tornar um médico melhor, né, e quer viver de particular, a gente pode te ajudar. E definir o posicionamento é o primeiro passo. Não é à toa, né, Thiago, que a Tami, né, esse endócrino de Porto Velho, lá em Rondônia, não é de Roraima, é Rondônia. Cara, ela está cobrando agora R$ 8.000 no programa de acompanhamento dela para obesidade. Por quê? Porque ela tem realmente, cada vez mais, cada dia que passa, cada semana, cada ano, cada mês, ela tem se tornado uma médica melhor para os pacientes dela, tem gerado mais resultado e, ao mesmo tempo, se tornado uma referência. Então, os próprios médicos, os colegas encaminham para ela, os próprios pacientes que passam pelos programas encaminham também outros. Né? Ela está presente também nas redes sociais, ela está presente no Google, ela está expandindo, né? Inclusive é uma cliente da Upper também, né? Sim, sim. É coincidência esses alunos que estão tendo resultados serem da mentoria da Upper, não? Não. Ou será que é um viés nosso, cara? Eles fazem a parte deles, né? E aí a importância do médico fazer a parte dele para que ele tenha mais resultados também. A gente pode ir para como o médico aplica isso, tudo bem? Bora! Dali. E então a gente já trouxe algumas informações de como você pode aplicar também no seu posicionamento, compartilhando aqui as experiências de alguns alunos. E aí, Sidney, eu dividi aqui em 3 partes, né? Que é a parte da comunicação, da precificação e da experiência. Você trouxe aí a questão da experiência, um pouco de comunicação, né? E a gente pode também falar de precificação. Mas a comunicação é importante porque muitas das vezes você está lá no Instagram e você está falando do seu acompanhamento, você está falando que você tem esse acompanhamento como diferencial e tudo mais, e aí quando as pessoas mandam mensagem para a secretária não toca, não, não tem nenhuma mensagem ali na parte do atendimento da secretária, ela não fala que você tem esse diferencial. Inclusive, é, os alunos compartilham, né, Sidney? Tem alguns médicos, eles compartilham aqui que as pessoas vão lá com a secretária já perguntando desse diferencial. Então, a parte de comunicação, ela é importante, né? Da mesma forma que você se comunica com a sua audiência, a secretária também deve se comunicar com seus potenciais pacientes e também com os pacientes. Então, E eu precisa diria estar mais, alinhada essa comunicação, né? tudo precisa estar alinhado. Então, por exemplo, quando a gente fala de posicionamento, muita gente pode escutar assim, o Instagram tem a ver com, por exemplo, o seu site. Comunica o que está no seu site, como você comunica o que está na bio do Instagram, como você comunica o que está no seu post, como você comunica como está no seu YouTube, como você comunica o que está lá no seu perfil do Google Meu Negócio, no Doctoralha para quem tem.
Enfim, então, no TikTok, né, no Facebook, na sua página do Facebook. E o que o Thiago trouxe, que eu quero reforçar, começa na internet, né, que é hoje a rua mais movimentada do mundo, a internet. Né? As pessoas procuram muito, eu não vou para um prédio fechado não, porque lá vai ficar escondido o meu consultório. Que as pessoas ainda não acordaram que existe a internet, né? Cara, a gente tá aqui fazendo essa live e vou falar aqui, tem 4 pessoas ao vivo só. 4 pessoas. Mas sabe quantas pessoas passaram na rua, na frente da nossa loja chamada Instagram nos últimos 30 dias, Thiago? 700 mil pessoas passaram na nossa loja chamada Instagram, na nossa escola, né? Nós somos uma escola de negócios para médicos. Começa na internet, mas essa comunicação ela precisa continuar com a secretária. Daí a importância de você ter sua secretária própria, daí a importância de ter procedimentos operacionais padrão para treinar a secretária, de você ter uma cultura bem definida, de você treinar esse secretário, de você dar feedback para esse secretário, né? E aí, obviamente, depois disso, ter uma consulta, né? Também voltada para o seu posicionamento e um pós-consulta também voltado para esse posicionamento, que eu acho que é o que tu vai falar em seguida aí. Mas o fato é que a comunicação ela precisa ser a mesma em todos os lugares, né? Porque aí isso facilita as pessoas a captarem, né? Realmente, poxa, essa doutora aqui, eu vi um vídeo dela, estava no YouTube pesquisando receita, apareceu lá o vídeo da doutora da obesidade. Fui no Instagram ver meme e apareceu o vídeo da doutora falando de obesidade. Fui no TikTok ver o que minha filha estava vendo, segui a minha filha, vi o vídeo da doutora no TikTok. Né? Pô, fui ouvir a rádio, a doutora estava na rádio. Fui ver a novela, a doutora apareceu no jornal, no jornal lá. Aí cercando, né? Eu chamo de marketing da dominação. E vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a dizer, rapaz, se médica da obesidade aqui em Porto Velho é a doutora Tami. A doutora Tami é a doutora que cuida, né, que ajuda as pessoas a emagrecerem com saúde. E aí é isso. E aí a gente vai para o segundo tópico, né, Thiago, que é precificação. Uma vez que você alinha sua comunicação, desde a internet até sua secretária, o próximo passo é a precificação, né? Por que é importante essa precificação aqui? O médico, a gente trouxe um pouco no início aí, definição de posicionamento, o médico ele quer atender tudo, ele quer salvar todo mundo, né? E aí muitas vezes eles não sabem como cobrar, não acham que o trabalho dele vale, e aí eles acham que está caro, que o paciente não vai conseguir pagar, que o paciente já paga a consulta, que a cidade dele é pequena, que as pessoas da cidade não têm dinheiro, então ele começa a criar várias desculpas, né, várias considerações ali para criar uma precificação baixa com o intuito de alguém comprar esse acompanhamento, ou escolher ele. Então, a gente teve alunos aí que começaram com a gente, né, se cobrando aí R$ 200 na consulta, e hoje está 150. 150, e hoje está cobrando 550, R$ 600. 800. As pessoas, elas vão pesquisar, por exemplo, pelo médico. Vou pesquisar, por exemplo, usando um médico de emagrecimento. Se tem um médico cobrando R$ 200 a consulta e tem outro cobrando 400, a pessoa pode enxergar o médico de R$ 200 não tão bom quanto o médico de R$ 500, né? E as pessoas ali, elas acabam aderindo ao serviço de auto ticket. Não funciona você criar um serviço que tem uma entrega muito, muito boa, por exemplo, que envolva outras pessoas, e você cobrar um ticket menor. Quando você colocar isso na ponta do lápis, seu retorno ali vai ser baixo, né? Tirando todo o investimento que você colocou ali para oferecer para esse paciente, e aí a sua hora trabalhada não compensa, né? E também o paciente ele passa a duvidar se realmente esse acompanhamento, né, esse auto-ticket que você está oferecendo, que passa a não ser auto-ticket, se realmente você vai entregar o que você está
pondo ali, né? Se você, você vai ter isso, 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 e vai custar isso. Percepção de estar muito barato também, e essa médica, realmente, será que ela vai entregar tudo isso somente por esse valor, assim, tão baixo, né? Então, a questão da precificação é que é importante para que as pessoas é, enxerguem valor no que você está Enxerguem valor. oferecendo. Pacientes de relacionamento, pacientes que valorizam a experiência, pacientes que não querem só o custo-benefício, eles querem ter o problema dele resolvido, mas através de uma experiência, eles não escolhem o profissional pelo preço mais baixo. Eles escolhem o profissional pelo valor percebido. E como é que a gente traduz isso? É recentemente uma frase do Michel, numa das nossas aulas da mentoria, que para mim foi matadora. Isso aqui vai dar um corte legal. O paciente não. O cliente da BMW, ele não entra na BMW esperando receber desconto. Ele não fica esperando a BMW aparecer uma propaganda da BMW. Opa, promoção! Compre o seu BMW por 50% do valor. O paciente de experiência, ele não está preocupado com preço. Meu aniversário foi agora, dia 14 de janeiro. Fiz 40 anos com o corpo de 30 e com a mente de 20. E a gente foi jantar, né? A minha esposa perguntou: o que é que você quer? Eu falei: eu quero comer bem, que é o que eu gosto. Cara, a gente foi num restaurante de alto ticket. Eu nem sei quanto que eu paguei no que eu comi. Só sei que eu paguei caro, mas eu sou esse tipo de cliente para comida. Eu valorizo mais a comida até do que a experiência. Eu valorizo a experiência, né? Então, foi outro dia, agora até compartilhei nos stories, fui numa fisioterapeuta. Cara, a mulher praticamente ela cobrou um high ticket, mas resolveu o meu problema. Eu tava com dor há 4 meses, tô sem dor, tô zerado de dor. É óbvio que eu pago sorrindo, né? No dia eu paguei meio chorando porque tava doendo, mas ela resolveu o meu problema e ainda através de experiência. Não foi de qualquer jeito. Não foi a fisioterapia, né, de choquinho e de laser. Foi uma fisioterapia realmente que me ajudou. Então, os pacientes que precisam, estão dispostos a pagar pelo seu serviço de alto ticket, anota isso. Eles não estão preocupados com o preço, eles estão preocupados com o valor que você vai entregar. Por isso que a gente fala, é importante você ter, né, das ações de posicionamento, é importante você fazer as ações de marketing, de propaganda e publicidade, mas mais importante, tão importante quanto é você entregar um serviço realmente que gere esse valor, principalmente a percepção de valor, Show que de é o bola. próximo tópico, né? Isso. A gente tá aqui, a gente já também trouxe, mas a gente vai aprofundar mais aqui na questão da experiência de atendimento, né? Dentro da nossa metodologia aqui do CVM, Ciclo Virtuoso da Medicina, o Sidney trouxe todos os 5 pilares aí e a gente acaba trazendo aqui a questão da experiência, que a experiência vai desde o atendimento da secretária, ter esse atendimento realmente impecável, atendimento que você se importa com o paciente, você pergunta qual é o motivo da consulta, que você acolhe esse paciente, né, pela dor dele, pelo momento que ele está passando. E esse paciente, quando ele chega no consultório, consultório seja um ambiente agradável, né, onde não tem aquela recepção cheia, como o Sidney trouxe, tem ali uma recepção agradável, ele consiga ler alguma coisa, né, esperar ali a entrada na consulta, que nem ele ofereça uma água, um café, que a secretária converse, que ele se sinta bem, né, passe essa energia boa para ele, que ele se sinta bem. E aí tem a questão da consulta, né, se a gente teve alguns alunos aqui que pularam o módulo de consulta porque simplesmente achavam que a consulta dele já era incrível, né? Então, acabava pulando o módulo de consulta porque acreditavam que não
tinha mais nada na consulta. Então, a gente tem hoje uma metodologia. Falhou aqui para mim. Repete aí. Você falhou no momento que você falou assim. A gente tem alunos que falharam no momento da consulta, né? Porque Isso, a achavam gente que tem a alunos consulta já era que, incrível. tem alunos que pularam o módulo de consulta do curso porque achavam que a consulta dele já era incrível e não tinha mais nada a agregar. E aí, depois ele trouxe que ele estava totalmente errado e que a consulta dele não era tão boa Tão quanto ele boa imaginava, como né? ele achava. Sim. E a gente consegue ver isso também, né, Thiago, nas nossas. Principalmente quando esse aluno do curso ele migra para a mentoria, ele tem resultado com o curso, né? Bota. Ó, o aluno CVM que bota um pilar, dois pilares em prática, ele já fatura ali 25, 50 mil por mês tranquilo. Tem até o pessoal que acompanha a gente aqui no gratuito, que larga plantão, larga plano de saúde só no gratuito, imagine com curso, né? A gente tem o nosso curso. E aí, essa galera que tem resultado com o curso, eles falam, pô, quero mais, vou para a mentoria. Quando chega na mentoria, a gente faz, uma das coisas que a gente faz na mentoria é dar feedbacks, né? E aí a gente tem uma implementação, um CVM Day, que é um dia inteiro de implementação, onde a gente dá feedback, por exemplo, do pilar de consulta. E, cara, a gente tem, eu lidero essa mentoria desde 2021, então 21, 22, 23, 24. 4 anos. Nesses 4 anos, não teve nenhuma vez que a gente fez essa atividade que eu não tenha saído assim, caramba, realmente. Até os médicos que hoje são mentores, né? Quando eles se submetem ao feedback da consulta, eles percebem que não estavam aplicando ainda os passos da consulta como a gente ensina, eles percebem que tem coisa para ser aplicada, percebem que tem coisas para ser melhorada. E importante dizer, né, Tiago, que a gente está falando aqui de um serviço médico que cuida de pessoas. E aí tem uma frase que é minha, né? A gente precisa começar a patentear essas frases, viu, Tiago? Porque depois vão dizer que vão copiar a gente como sempre, né? E aí fica confundindo a audiência. Mas uma frase que eu tenho falado é: nenhum marketing te salva de uma consulta ruim, ou de um atendimento da secretária ruim, ou da ausência de um pós-consulta, ou de um pós-consulta ruim. Nenhum marketing. Você pode viralizar no Instagram, você pode fazer dancinha no TikTok, você pode, sabe, comprar espaço no Big Brother lá para fazer aparecer no Big Brother, na Globo, aparecendo no Caldeirão do Hulk lá, que agora é o Domingão do Hulk. Se o paciente, quando ele tiver contato com o seu serviço, for ruim, marketing nenhum te salva. Então, por isso que no nosso método, eu estou me vendo aqui, porque aqui eu estou olhando para o computador e eu me vi aqui fazendo a dancinha aqui. Tem que treinar com a Virgínia melhor. No nosso método, são 5 pilares. Três são sobre experiência do paciente. 3 são sobre experiência do paciente. Só 2 são sobre marketing, né? Marketing que eu falo, tipo, para atrair pacientes, né? Captação, né? Posicionamento e captação assertiva. 3 são sobre experiência, pré, intra e pós-consulta. Então, lembrando, o paciente não é um número, o paciente é o amor de alguém. Então, quando você coloca o nosso método de pré, intra e pós-consulta em prática, você vai estar cuidando do amor de alguém. Quando você cuida de verdade, quando você gera resultado dos seus pacientes, quando você acompanha eles, você cria um relacionamento com eles, adivinha o que é que acontece? Esse paciente, ele fideliza, esse paciente, ele te indica, né? Isso faz com que o círculo virtuoso, né? Uma espiral positiva, chamada círculo virtuoso da medicina, do seu consultório particular, da sua clínica particular, cresça. E aí você cada vez mais vai ficar independente do marketing. Independente do marketing. Uma coisa que eu também falo muito, né, Thiago, é que se seus pacientes não estão voltando, se eles não estão te indicando, provavelmente tem falha aí nesses pilares da experiência do paciente. Provavelmente tem falha. Tem algumas especialidades que o médico vai resolver o problema, o paciente vai ficar bem, ele não vai fidelizar e não vai voltar. Diferente de pacientes com doenças crônicas, né? Mas
poxa, ele pode não voltar, mas ele pode te indicar. Acho que a gente pontuou bem aí Por o que a gente hoje, tinha proposto e a gente vai aprofundar mais ainda na próxima live aí. na próxima semana a gente vai falar sobre ações práticas de posicionamento. Fazendo um resumo, como você aplica comunicação, precificação e experiência no atendimento. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Thiago. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.